Monôlogo. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 27 de março de 2026. E nesse horário, das 16 horas, nós estudamos essa obra, Nos Bastidores da Obsessão, essa psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 5, Elucidações. Hoje nós vamos começar no parágrafo 13. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino. Ana, por favor, minha amiga, você pode fazer a leitura não, a prece de abertura, por favor? Sim, Pai, Senhor da vida, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão. Agradecemos a nossa vida, a nossa saúde, por tudo. E pedimos a bênção, a proteção do Mestre Jesus para todos os irmãos, encarnados e desencarnados. Que Jesus possa nos abençoar, abençoar a nossa família, abençoar esse grupo e pedir a permissão para dar para iniciar o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, vamos iniciar aqui o nosso estudo. Como eu falei, estamos estudando o capítulo 5, Elucidações, parágrafo 13. Eu vou começar lendo o parágrafo anterior, que é o 12, quando diz assim: não voltemos ao exame das razões do sofrimento que o macera. Falou com gentileza. Não ignoramos que há leis soberanas que se encarregam de encontrar o devedor onde se encontra. Para tanto, porém, não se faz necessário que novos devedores ou infratores apareçam, criando desse modo um círculo de viciações lamentáveis. A lei, não desconhecemos, é de justiça, mas a justiça divina nasce nas fontes sublimes do amor e se manifesta por meio de misericórdia. Agora nós vamos entrar no capítulo 13, desculpa, no parágrafo 13, que é a nossa aula de hoje. Ao amparo do nobre instrutor, todo o cérebro do encarnado se fazia radioso à clarividência, dando a impressão de que o sangue conduzia poderosa substância luminosa a impregnar-se de cores suaves que o inundavam de dentro para fora. E prosseguindo, aduziu: a qual anfiteatro se refere o irmão Guilherme? Que ele tinha dito, né, que ele tinha participado de uma reunião de um anfiteatro lá naquelas zonas, né, de dor e sofrimento. Ora, ao reduto em que nos reunimos para a aprendizagem de lições do doutor Teofrastos. Quer dizer, esse espírito, né, ainda bastante equivocado, o doutor Teofrastos, que é um mago das trevas, ele também dava aulas. Ele também dava aulas. Só que a matéria dele era uma matéria muito perigosa, né? Estimulada a mais amplos detalhes, a entidade, exteriorizando uma satisfação até então não revelada, elucidou. Surpreende-me a sua surpresa. Quem disse isso foi o Guilherme, né? Acredita você que nós estamos aqui desarmados? Engraçado que ele já está assim meio arrependidinho, né? Mas ele falou o quê? Nós. Ele ainda se inclui ali entre o grupo do mal. Ele já está cedendo, mas ele ainda diz assim: surpreende nessa surpresa. Surpreende nessa surpresa. Acredita você que nós estamos aqui desarmados? Técnicos verdadeiramente poderosos estão organizando a serviço da disciplina. Então, ele está querendo dizer assim: tudo que a gente faz para castigar os outros é pela disciplina. Tá?
a serviço da disciplina, junto aos fugitivos que se escondem no corpo de carne na terra. Então, todos nós que temos algum problema a ser resolvido, ele diz que nós estamos o quê? Escondidos, disfarçados num corpo de carne. E muitas vezes estamos mesmo, né? Deus, pela sua infinita misericórdia, nos proporciona novas reencarnações, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente progredir, mas também para nos proteger temporariamente dos verdugos que vêm atrás da gente. Porque, inicialmente, como eles ainda estão numa certa situação, eles não nos reconhecem. Não nos reconhecem, porque a gente está com outra capa, uma máscara. Mas, dependendo do nosso pensamento, eles podem fazer a ligação. Tipo, vai olhando, 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 eu não reconheço ninguém aqui. Mas, de repente, você emite o pensamento que ele conhece. É a tal da sintonia. E ele diz, opa, você está aí, né? Está escondido, mas já te identifiquei. Aí começa aquele processo. Durante esse tempo que você está encarnado, até ser encontrado, e vamos ser encontrados, não resta dúvida, nós temos um intervalo para tratar da nossa vida. Temos um intervalo para tratar da nossa vida. Às vezes é 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, até sermos detectados. Esse tempo é o tempo que Deus nos dá para a gente buscar o quê? Mudar o nosso padrão vibratório. Porque a gente às vezes acha que não, nessa encarnação, nunca matei ninguém, não é? Nunca caluniei ninguém, nunca fiz um processo de corrupção escandaloso, mas às vezes a gente matou aos pouquinhos, entendeu? A gente caluniou aos pouquinhos. E de pouquinho em pouquinho você enche o copo. Você teve aquele comportamento, sabe? Malicioso, o olhar. Às vezes você nem expressou o que você está pensando, mas o olhar, a crítica, certas coisas que você deveria ter ido corrigindo. Você não corrigiu. Chega um certo momento que aquilo explode. O copo encheu, transbordou. Aí eles localizam. Opa, olha aqui. Aí fica aquela coisa, meu Deus, como é que isso aconteceu com aquela pessoa? Era tão boa, não é? Não, não era tão boa. Fingia ser boa. Teve um tempo para tratar da doença. Não tratou. Então, quando a gente reencarna, quando você já não reencarna com o problema, tem gente que já nasce com o problema aparecendo. Tem outros não. E ninguém dá por onde. O próximo livro que nós vamos estudar, do Manuel Filomeno Miranda, Crime aos Partidos, mostra isso. Aos 15 anos, houve uma explosão de processo obsessivo, com alguém que era um anjo, uma maravilha, uma coisa sensacional. Como é que pode? Pode. Pode. Então, a gente tem que, olha, se até agora não explodiu uma bomba, começa a trabalhar. Porque pode ser que venha explodir amanhã. Ou alguém acha que, estando aqui hoje, será que a gente não tem essa consciência? Eu estou hoje aqui no planeta de provas e expiações. Planeta escola. Planeta escola. Eu estou aqui. Eu sei quem eu sou, pelo menos parte do que eu sou, eu sei. Será que eu me imagino que tem alguma coisa errada? Será que eu não paro para pensar que eu não sou o anjo da caridade? É aquele negócio, né? Deixa cair a ficha. Acorda. Quer ter aquela música, né? Acorda, amor. Acorda.
Olha para você. É o que Agostinho fala, 919A, ou 919. Conhece-te a ti mesmo. Será que nós não paramos para perceber que nós não somos a Cinderela, o príncipe Danilo, o anjo guardião? Quem não se conhece? Quem não pensa os momentos de raiva, de vontade de ir lá e, entendeu? Espetar alguém. Quem de nós não teve isso? É normal nós termos tido. Somos espíritos imperfeitos num planeta. Então a gente não pode dizer assim, meu Deus, aconteceu comigo? É, aconteceu com você. Mas, vem cá, você acha que não merece? Colocaram Jesus na cruz. Ele não mereceu. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações é para espíritos calcetais, como diz Manuel Flamengo Miranda. É escola para espíritos calcetas. De vez em quando, e não é muita coisa, tem um espírito superior, um espírito de escola, mas a maioria são calcetas. Que vieram para melhorar. Vieram para melhorar. Alguns estão conseguindo melhorar, outros não. E a chuva de meteoros vai cair na nossa cabeça. Agora a gente tem que saber administrar. Ou, já sabendo que ela vai cair, se antecipa, começa a trabalhar antes para evitar dores maiores. E se as dores chegarem, abraça Jesus. Senhor, me ajuda, me dá força, porque se eu estou recebendo, é porque eu sei que eu mereço. Eu mereço. Eu posso até dizer para todo mundo, gente, eu não mereço, não. Mas a minha consciência sabe, você merece. Agora, o você merece não significa que eu tenho que ficar parada, como nós vimos, à beira do caminho, lamentando. Não. Levanta e anda. Tem um livro da... Ai, meu Deus, eu adoro ela. São uns 3 ou 4 livros. O livro tem um que diz assim, levanta e anda, Senira Pinto. Levanta e anda, vem. Tem outro que é só vem. E depois, segue-me. Então, levanta e anda, vem e segue-me. Porque a gente está no chão. Então, Jesus diz, ele não diz assim, eu vou te levantar, não. Levanta e anda. É para você levantar. Vem e depois segue-me. É isso aí, né? Então, aí ele vai continuar aqui, né? Deixa eu ver onde está. Aí ele diz aqui, né? Surpreende-me a sua surpresa. Acredita você que nós estamos aqui desarmados? Tolice pensar nisso. Peraí, que o mal está ali despreparado, né? Técnicos verdadeiramente poderosos estão organizados a serviço da disciplina, junto aos fugitivos que se escondem no campo de carne na terra. É interessante observar como são ignoradas as realidades do lado de cá. A gente ignora, ou finge não querer saber. Mesmo por aqueles que se aventuram a excursionar além das muralhas do corpo. Mesmo aqueles que do desdobramento do sono vão fazer essas visitas, né? Não querem saber, não, tem aquela gente que não gosta de falar nem esses troços, não. Não vem, não, porque eu não gosto de falar disso. Tem gente que faz isso, né? Já que somos tão ignorantes, aventou Petitinga, que é o doutrinador encarnado, mas que está no momento do desdobramento do sono. Rogaríamos que você nos esclarecesse melhor. Envaidecido, olha aí, lembra do irmão José? O que ele falou? Quer saber o que você realmente é? Te observa quando você vê o elogio. Aí o Guilherme aqui, envaidecido, retrucou o perseguidor da família Soares. Ora, como narrei antes, quando da minha amargura, solicitei ao doutor Teofrastos a sua interferência segura, que não me foi negada. Paulatinamente, quer dizer, aos poucos,
tomei conhecimento das suas ricas possibilidades, inclusive do espetáculo do anfiteatro, que ele promove semanalmente para os que deambulam livres do corpo, porém algemados à ignorância, sem saberem como revidar o mal e receber os seus inimigos que ainda não venceram as barreiras do túmulo. Então, ele, olha só, ele promove um espetáculo semanalmente para os que deambulam livres do corpo, que podem ser encarnados ou desencarnados. Porque tem muito encarnado, muito ligado ao mal, que do desdobramento do sono vai procurar seus iguais. Então, mas que estão ainda algemados à ignorância, pensando, como é que eu faço para devolver a pedrada? O mal que receberam dos seus inimigos que ainda não venceram as barreiras do túmulo. Principalmente os inimigos encarnados. Inimigos encarnados. Então, eles estão lá, muitos desencarnados, alguns até encarnados, querendo saber como é que eu faço para me livrar daquele cara que está lá encarnado e que lá, há 3, 4, 10 reencarnações passadas, prejudicou a minha vida. Assim, convidado por amigos, numa quinta-feira, aos primeiros minutos após 0 hora, acorri ao local e regurgitava de pessoas de ambos os lados. Estava assim, ó, de encarnado e desencarnado desdobrado. Para ouvirem e aprenderem com o mestre suas preciosas lições. Mais tarde, tomado como exemplo, foi o meu caso narrado publicamente. E após apresentadas as linhas centrais da ajuda, que me compete realizar, fui aclamado. E após apresentadas as linhas centrais da justiça, que me compete realizar, fui aclamado e, na última semana, apresentei despedidas. Do chefe, recebi elogios. A promessa do seu auxílio e ajuda constante durante os longos anos de afastamento do grupo enquanto dure o meu mergulho. Ele quer reencarnar para poder encontrar o seu desafeto ou os seus desafetos estão encarnados. Veja a situação. Um sujeito decide encarnar para encontrar desafetos que estão encarnados. Ou ele pretende reencarnar para esperar que outros desafetos cheguem para ele poder fazer o que ele quiser lá, né? Então, que vem encarnar, ou para perturbar alguém que é desafeto dele, que já está encarnado, ou para aguardar um desafeto que vai chegar no futuro, e ele vai procurar destruir essa vida, ele vem na certeza que alguém vai estar dando amparo a ele. Então, tem muita gente encarnada aqui que vem com esse objetivo, igual do Guilherme, para perturbar a vida de alguém que já estava aqui ou queria chegar depois, mas ele vem já com quem? O subsídio, o amparo de equipes do plano espiritual. E no desdobramento do sono, de vez em quando ele vai lá. E aí, estou indo legal? Você está uma maravilha. Ó, tem mais uma coisinha que você pode usar. Entendeu? Eles estão ligados a essas falanges do mal. Tem gente encarnada aqui ligada às falanges do mal, recebendo apoio, inspiração. Percebeu como a coisa é? E aí ele diz aqui, ele espera ficar longos anos afastado do grupo, desse grupo lá do plano espiritual, enquanto dure o mergulho dele aqui na carne. Então, ele tem um projeto de reencarnação. Alimentou-me, diz o Guilherme, a satisfação de que, embora separado pelo corpo, porque eles estão lá, e ele está aqui, estará aqui no futuro, eu serei regularmente levado lá, mantendo os vínculos com a organização para não permanecer o desemparo. Então, o que o deixa tranquilo é que ele sabe que o povo lá é muito bem organizado e que várias vezes, quando ele estiver no desdobramento do sono, ele vai até lá buscar ajuda, orientação, depois ele volta. Mas tem uma coisa que muitas vezes a gente não lembra e não acredita.
Do outro lado também acontece a mesma coisa. Você está encarnada, você está desencarnada, fazendo aquele esforço fantástico para se melhorar. Associado no plano espiritual a grupos do bem, do amor, mas você sabe que precisa reencarnar para resolver uns probleminhas, né? Que não ficaram bem assim, resolvidos lá nas 50 mil, ou 100 mil, ou 300 mil encarnações que você já teve, né? Por aí. Então, você sabe que tem muita coisa no armário que precisa sair da gavetinha para resolver. Às vezes, você leva uma reencarnação inteira para resolver só um deles, só um probleminha, né? Uma só. Outras vezes, você resolve três, quatro numa reencarnação só. Então, os amigos espirituais dizem assim: ó, vai lá, meu amigo, nós ficaremos aqui como seus fiadores. Quando você vai alugar uma casa, você não tem um fiador? Né? Nós queremos aqui como seus fiadores, dando a você todo o amparo. Aí você reencarna, começa, pá, pá, pá. Você também dorme. No desdobramento do sono, você, ó, sintonia. Estou aqui lutando, me esforçando, melhorando, perdoando, esquecendo, fazendo de tudo. O desdobramento do sono, os amigos espirituais aqui, ó, vem aqui, vem aqui. Aí você vai lá, assiste uma palestra, recebe orientação. Vamos lá trabalhar com a gente, olha só o que a gente está fazendo. É isso que você tem que fazer lá. Aí você fica algumas horas lá durante o sono, recebe aquela injeção de ânimo, que às vezes precisa e muito. Aí você volta, chega mais reanimado, né? Na outra noite, aí de novo. Da mesma maneira que o outro lado faz, esse lado daqui faz também. Só que esse daqui faz melhor. O lado do bem sempre vai fazer melhor. Ah, quem é o chefe do lado do bem? Jesus. Quem é o chefe do lado do mal? Eu estou teofrate. Não estou desprezando ele, mas o meu chefe é Jesus. Então, o amparo vai ser maior. Então, isso acontece. Depende da gente querer. Depende da gente querer. Aonde a tua mente está? É aí. Você vai estar preso em coisas que não vão te acrescentar problema. É olhar para si, para frente e para o alto, para frente e para o alto. É aquela coisa do copo meio cheio e meio vazio, né? Do otimista e do pessimista. Nossa, meu copo está quase vazio. O outro, nossa, meu copo está quase cheio. Os dois estão com 50%. É o teu ponto de vista. É o teu ponto de vista, né? É como outro diz, nossa, hoje está nublado, está feio. Outro diz, mas está nublado, mas eu gosto dessa neblina, né? Ela traz assim uma recordação tão bacana. Os dois, como cada um enxerga as coisas, né? Aí depois, deixa eu ver assim, para não ter problema. Aí depois ele diz aqui, mas foi retirada, tá vendo? Um instantinho, gente, eu desliguei, mas está ainda acusando. E ele diz assim, é, é que está dando uma interferência aqui no computador. Depois ele diz assim, A Denise está com o som aberto, aí acho que está captando a tua não, não voz. está não, não, ela A- não ligou não. É, Aqui está sem a marcação. ou um negocinho ali para tirar o som. É porque dá uma. A gente está com um probleminha aqui do pendrive que nós colocamos, aí de vez em quando. E o computadorzinho aqui também, coitadinho, já está meio. Quando eu entrei, eu não me conectei ao áudio. Aí ele vai dizer aqui, ó. E depois de expressiva pausa, asseverou: como vê, além do meu caso pessoal, conduzo agora a responsabilidade de agir em nome dos nossos. Ele sempre, ó, ele ainda está se incluindo aí na coisa. Que vê em mim uma das representações dos vigilantes e defensores da verdade. Então, ele agora se vê como o exemplar, né, que vai ser o espelho para aqueles que se consideram vítimas. É o espelho. Ele se mostra como representante dos vigilantes
e defensores da verdade. Que verdade é essa que ele acredita ter? Horror. Foi falha, Alberto? Esse aí é o Vingador Convicto, né? Exatamente. É o Vingador Convicto. Estávamos estarrecidos, diz Petitinga, Manuel Filomeno de Miranda, né? Como não poderia ser legítimo o depoimento de um membro ativo da organização? Claro que era legítimo o depoimento dele. Era o que estava acontecendo, na verdade. Não era uma fantasia. Aquilo era uma realidade. Ele estava contando a realidade que ele encontrou no plano espiritual, que ele viveu no plano espiritual. Não era invenção da cabeça de gente maluca, como tem muita gente pensa, né? Não havia dúvidas. Sim, eu pensava. No entanto, como entender um anfiteatro dos moldes dos da terra a funcionar além do túmulo? Havia lógica, porém. Não é o mundo físico o representante dos efeitos? Não é? Onde é o mundo real? É do plano espiritual. Esse é uma cópia do mundo real. Então, mal acabada, mas é uma cópia. Assim sendo, quanto existe do lado de cá, obviamente, há do lado de lá. Quantas lições, todavia, Deus meu, aguardando por nós. O orai e vigiai, sempre comandando os nossos destinos. Ou vigiai e orai, né? Com a serenidade que lhe era habitual, Petitinga, o doutrinador encarnado, mas que nesse momento estava em desdobramento, não se fez surpresa. Antes, referiu-se a Jesus e preferira o apulpo das massas. Quer dizer, a agitação ali das massas, né? A conivência com o crime e com a discriminação do poder temporal. Preferiu andar entre o povo simples do que sentar ao lado dos reis, dos ricos e poderosos. A sua grandeza fora a sua suprema humildade, e o seu revide a todo mal foi a sua doação total aos perseguidores e afligentes. Claro, ele sempre disse: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os doentes, para os estropiados, doentes da alma, desequilibrados, porque toda pessoa que vibra ódio, vibra vingança, vibra mal, é um doente. E doente precisa de tratamento, precisa de amor, precisa de carinho. Aí as pessoas, às vezes, fica rosnando, né? Fica ali, rangendo os dentes. Porque as pessoas não querem ler, aprender e aplicar o que está no Evangelho, capítulo 12, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Amai os vossos inimigos. Não querem, não adianta, não querem. E me espetou. Mas ele é doente. Ele vai espetar todo mundo. Ele se vê vítima das circunstâncias. E vai que você também andou dando umas espetadinhas dele, que você não lembra agora, mas doeu. Só que ele não perdoou. Perdoou. Ele é doente. Doente. Não adianta você ir brigar com doente. Doente precisa de tratamento, precisa de amor. Mas eu vou amar. Jesus foi didático ao dizer: não é para você pegar o doente, botar no colo e cantar nana neném. Não é para você pegar o doente e levar para sua casa. Não é para você confiar no doente. Porque isso vai mostrar o quê? Irresponsabilidade sua. Se você sabe que não pode dar as costas para ele, que ele vai enfiar o punhal nas suas costas, você vai botar ele dentro da sua casa? Jesus não pediu isso. Ele falou: é impossível que o nosso coração, nossos espíritos ainda, com ele não tem problema. Ele pode dar as costas à vontade, mas a voz não. Não é possível que o nosso coração vá bater da mesma forma, com carinho e amor, por alguém que você sabe
tem certeza que quer cortar o teu pescoço? Você olha para uma cascavel, que belezinha. Olha o chocadinho dela, é tão lindo, né? Você sente o mesmo amor que você sente por um gatinho mimoso? É claro, é uma cascavel. Ser vivo merece nosso respeito, né? Criatura divina, não devo matá-la se ela não estiver me ameaçando. Ela tem o direito à vida dela. Pega e joga lá bem longe de mim. Manda para algum lugar, floresta. Não preciso matá-la, mas não vou levar a bichinha para casa para dar cenourinha moída para ela. É uma cascavel. O gatinho, tudo bem. Mesmo assim, toma cuidado com o gatinho, que às vezes tem umas unhas muito compridas e afiadas. Então, não é a verdade? Então, Jesus falou isso. Seu coração não vai bater igual. É antinatural. O que você tem que fazer? Você já sabe que ele quer, ó, com você. Então, faz o seguinte, reza por ele. Pede ao médico Jesus que o abençoe, que cuide dele, porque você não pode. O que você pode fazer por ele é isso aqui, ó. Reza por ele, perdoa. Eu aprendi uma vez, um amigo espiritual, foi na mesa mediúnica que ele falou, ele disse o seguinte, a gente estava falando sobre esses assuntos da reza, na avaliação. O tema das comunicações mediúnicas da noite foi aquele. Normalmente, a gente tinha, nas comunicações mediúnicas, um tema. Tinha noite que era só de suicidas, tinha noite que era de espíritos vingativos, né? Se a gente tivesse 7 comunicações, 4 ou 5 era mais ou menos a mesma coisa. E depois o amigo espiritual vinha, ele falava assim, você não lembra, graças a Deus, o que você fez no passado. Mas começa com você. Tipo assim, toda noite eu dormi, Senhor, me perdoe de qualquer coisa de ruim que eu tenha feito. Não lembro que eu tenha feito nessa vida ou passada. Da passada eu não lembro. Nessa eu até acho que foi legal. Mas me perdoa, porque pode ter esquecido alguma coisa. Me perdoe por qualquer mal que eu tenha feito durante essa vida ou vida passada. E também eu aqui peço perdão a qualquer um, encarnado ou desencarnado, a que eu tenha prejudicado. Não lembro, mas eu sei que tem alguém. Eu peço perdão. Primeiro, eu peço perdão pelas coisas que eu fiz e pelas pessoas a quem eu prejudiquei. Com certeza eu não vou passar batido. Alguém eu pisei no cabeça. Aí, depois que você pede perdão, você diz, Senhor, eu também me predisponho a perdoar qualquer um que tenha me feito mal. Porque, às vezes, tem alguém escondido atrás da porta, olhando assim, Senhor, pelo amor de Deus, não deixa que ela me deixe, porque se ela me ver, ela vai me fuzilar. Então, tem gente por aí, escondida da gente, com medo que você o encontre, e ao encontrá-lo, pule no pescoço dele, como você já pulou no passado. Só quem não sabe que você já não está mais com essa coisa toda, mas ele não sabe disso, está pensando. Se ela me ver, vai pular no meu pescoço. Então você diz, e eu, Senhor, já estou perdoando, eu quero perdoar. E se tem alguém por aí com medo de mim, não tenha, porque eu não vou mais atrás de ninguém. Ele disse isso. Faça isso todos os dias. Faça isso todos os dias. Que com o passar do tempo, o povo que está com medo de você vai acreditar. E vai deixar, agora eu posso sair de trás da porta. Né? Eu estou, né? Porque ela já, eu estou acreditando que ela não vai correr atrás de mim. Isso aí é fake news, não. E aqueles que estão te perseguindo vão dizer assim, pode ser. Vou dar um voto de confiança, não muito. Como Máscara de Ferro fez com o Divaldo. Foi um caso nesse aqui. Um caso desse aí. Ele disse assim, tá, não vou te perseguir, não, porque você está aí cuidando da minha mãe, mas eu vou observar para ver se isso não é falsidade sua. Se você não está querendo mostrar que você não é. Não estou acreditando, não. Mas vou te dar um tempo, mas vou ficar de olho para ver se isso é verdade ou é mentira.
porque ele era um terrível perseguidor de Divaldo. Por quê? Porque Divaldo era um grande palestrante, um homem maravilhoso, sensacional? Não. Porque ele cometeu muitos erros. Época, isso foi dito por Divaldo, numa palestra que eu assisti no CEOL. E isso foi dito também por Amazonas Hércules, em 1993, todo mundo conhece, quando nós participamos de uma palestra do Divaldo dentro do Centro Espírita Filhos de Deus. Era um grupo pequeno. Lá do CEOL era eu, Pira, Rosângela, Márcia Carijó, umas 5, 6 pessoas. Estava na mesa, assim, do centro, que era um centro pequenininho, Filhos de Deus, eu amava aquele centro. Estava Amazonas Hércules, Divaldo do lado dele. Não era nenhuma palestra, foi uma visita social, porque o Divaldo e o Amazonas conversavam muito através de carta, telefone e tudo mais. E os dois, isso palavras de Amazonas Hércules e Divaldo, foram secretários do cardeal Richelieu na França. Os dois foram. Entendeu? E, às vezes, secretário é pior do que o diabo. A gente já ouviu esse ditado. Eles dois disseram que os dois encarnaram no mesmo período do cardeal Richelieu e que eles foram secretários do cardeal Richelieu. Amazonas Hércules, século XX, Ranceniano. Divaldo Franco, palestrante espírita, mas quando Jesus morreu e apareceu para ele e o convidou para visitar os leprosários de Salvador, ele olhou para Jesus e disse: o senhor me desculpe, mas eu não vou lá não, porque eu tenho medo disso. Aí o Jesus, muito educadamente, disse assim: tudo bem, meu filho, livre-arbítrio. Você não precisa ir lá, mas se você não for lá, você vai para lá. Aí o Divaldo: não se preocupe, senhor, no fim de semana eu estou visitando. E passou a vida dele toda, certinho, porque ele sabia dos problemas que ele criou lá na Idade Média, com o Amazonas Ecos, e, não é? Dentro da igreja, aquela coisa de sacerdote, aquela coisa que a gente sabe, que todo mundo passou, grande parte passou por lá. Então, ele tinha uma máscara de ferro. Quando aquela amiga foi disse para ele assim: Divaldo, desculpe, cheguei atrasada na sua palestra, tá? Porque eu estava praticando a caridade. Aí, 2 espíritos que estavam do lado de Divaldo começaram a rir. Ela: Divaldo, eu tenho que praticar caridade, porque eu tenho um obsessor que me persegue. Ele olhou: minha filha, eu tenho o fenemê de obsessores. O fenemê é um caminhão daqueles antigos grandões. Todo mundo tem. O Amazonas Hércules também tinha. Como vários de nós temos. Entendeu? Então, qual é a maneira da gente se livrar disso? É amando. Jesus mostrou assim: só tem esse jeito, só tem essa saída, não tem milagre. Ama, perdoa, esquece, trabalha. Abigail falou, né? Ama, perdoa, trabalha, esquece, ama, esquece, perdoa e trabalha. É assim. Se agarra em Jesus: Senhor, Zé está aqui. Senhor, Zé está aqui. E vai assim. Com o passar do tempo, a gente vai vencendo as barreiras. E, desliga, despluga, como o Chico falou, como o Divaldo falou para a mulher. A mulher: eu tenho um obsessor terrível. Ele olhou: eu tenho fenemia. Lembra Paulo de Tarso? Quanto fenemia ele deveria ter, depois de tudo que fez? Sentou, ficou ali. Não! Vamos embora, vamos em frente, vamos trabalhar. Vamos nessa. Como é que eu posso ir? Não dá para andar, eu estou me arrastando. Vai arrastando. Daqui a pouco você levanta, segura em alguma coisa, um pau, bota assim. Daqui a pouco você está andando. Mas não fica parado. Não fica, sabe, reverberando aquilo. Não fica. Porque é isso que estabelece a sintonia. Larga no pó da estrada. É o ditado popular: devo sim, pago quando puder. E vai em frente. Vai trabalhando. É isso que Jesus espera. Por que Paulo era o vaso escolhido? Porque Jesus sabia. Esse aí sabe que, entendeu? Sabe que tornou leite. E tornou leite. Tornou leite. E muita gente morreu por causa dele. Do fanatismo, da vaidade, do orgulho dele. Foi muito orgulho, muita vaidade.
Mas ele disse assim, eu tenho espinho na carne, mas eu tenho coisa para fazer. Eu vou fazer por quê? Porque Jesus precisa de mim. E como ele é meu chefe, e ele me disse que precisa de mim, eu vou atrás dele. Eu vou atrás dele. E vou com os obsessores, vou junto. Vou junto, meu filho. Eu vou arrastando meu véu de noiva. Aí, com o passar do tempo, o véu de noiva vai ficando cada vez mais leve. Porque aqueles que não quiserem se converter vão ficar no meio do caminho. Os que quiserem vão flutuar e vão sair e não vão pesar mais. E vai você. Assim foi com todos os espíritos. Assim foi com Elias. Lembra Elias João Batista? Aquele que lá no passado mandou cortar a cabeça de mais de 500 sacerdotes de Baal. Você sabe que para você matar mais de 500 pessoas? Elias. Dizem na época que o rio ficou coberto, as águas ficaram da cor do sangue, vermelha. Porque quando ele conseguiu produzir o fenômeno, foi um fenômeno, né? Porque os sacerdotes de Baal, eles queriam mostrar que eles eram mais poderosos. Que o deus Baal, que era um deus pagão, dava a eles todo o apoio. Então, eles ficaram uma semana lá tentando acender uma fogueira. A fogueira não acendeu. Aí foi Elias, médio de efeitos físicos. Pulou lá 3 vezes, bateu a mão 3 vezes, a fogueira pegou fogo. O rei olhou, esse homem é o poderoso, e ele ficou na dele, né? Podia ter parado por ali, mas a vaidade. Não, Senhor, é verdade. Eu sou quem eu sou, por isso que lá. Só que tem uma coisa: o Senhor não pode permitir que esses sacerdotes pagãos permaneçam aqui. Ele não podia ter dito assim, rei, faz o seguinte, bota todo mundo nas carroças e enxota do império. Manda não sei para onde. Não. Ele disse, para que o Senhor prove que aceitou Deus, corta a cabeça de todos os infiéis. Aí o rei ia desafiar um homem poderoso, mandou cortar a cabeça na beira do rio de todos os sacerdotes pagãos. Foi uma sangueira danada. Diz que ficou tudo. Mais de 500. O que aconteceu com o João Batista? Perdeu a cabeça. Era o profeta, o grande profeta, o último profeta, o precursor, o primo de Jesus. Perdeu a cabeça. O maior dentre os homens. O maior dentre os homens. Cabeça. Por quê? Por que ele mandou matar 500, lá os 6, sei lá quantos eram? Vaidade. Porque ele podia ter mandado, expulsa todo mundo aqui. Prende, faz qualquer negócio. Ele mandou para cortar os infiéis, para mostrar poder, o poder. Bom, perdeu a cabeça. Perdeu a cabeça. 800 anos depois. Ninguém sairá daqui antes para pagar o último cêntimo. Olha que depois ele trabalhou, Elias, muita coisa. Veio como precursor, mas ainda tinha uma coisinha para acertar. Acredito que sim. Então ele diz aqui, né? Como não. Aí ele vai dizer: quantas lições, todavia, Deus meu, aguardando por nós, o orar e vigiar e sempre comandando os nossos destinos. Aí depois ele vai dizer assim, né? Com a serenidade que lhe era habitual, Pititinga não se fez surpreso, antes referiu-se a Jesus, que preferira o apupo, né? Todo mundo ali está no meio do pessoal pobre, das massas, a conivência com o crime e com a discriminação do poder temporal. A sua grandeza fora a sua suprema humildade e o seu revide a todo mal foi sua doação total aos perseguidores e afligentes, com os braços abertos da cruz, como se transformados em asas de amor, esperassem por toda a humanidade para amparar os infelizes e transfugar do dever, renovando-lhes as esperanças e sustentando-os na luta amorosa e forte até o fim. Então, a sua resposta não foi o revide, foi o amor. Para todos, para todos. Os conceitos emitidos na mais pura emotividade pareciam sensibilizar o comunicante, que, repentinamente, pareceu aflito, desejando libertar-se dos liames da incorporação, no que foi atendido por Petitinga e Saturnino, porque ele estava, né, incorporado. E lhe aplicaram passos balsâmicos, fazendo adormecer. Os trabalhos prosseguiram normalmente
até a hora do encerramento, quando o instrutor, retornando à incorporação, que aí o Pititinga, né, novamente, o Saturnino incorporou nele, que é o orientador espiritual, explicou que naquela noite mesmo, o grupo voltaria a reunir-se em desdobramento parcial, pelo sono, para prosseguir o prosseguimento das tarefas. Então, ele falou assim, ó, vocês terminaram aqui o trabalho da Casa Espírita, vão para casa, vão dormir, porque na madrugada falta o trabalho. A pessoa vai dizer assim, nossa, não descansa não? Quem disse que o espírito precisa descansar? Quem disse que o espírito precisa trabalhar? Então, você trabalha na casa espírita e trabalha no plano espiritual. Trabalha na casa espírita e trabalha no plano espiritual. Diuturnamente, né? Então, diz aqui, as bênçãos da caridade e os tesouros decorrentes da comunhão fraternal somente os conhecem aqueles que exercitam a solidariedade. Todos demandamos, quer dizer, voltamos ao lar, com o espírito lenido por esperanças consoladoras. Embora os membros da família Soares não houvessem participado do trabalho da noite, grande parte da tarefa fora desenvolvida, objetivando a saúde e a paz daquelas pessoas. Conforme planejado, reencontramos-nos na sala singela do socorro espiritual, os que participavam da assistência ao irmão Guilherme, conduzidos por Saturnino e seus auxiliares. Isso agora no desdobramento do sono. Embora a parte considerável dos presentes fosse constituída de encarnados, grande parte dos presentes eram encarnados parcialmente desprendidos pelo sono, registrava-se em todos uma lucidez espiritual bem expressiva, o que facilitava o labor dos benfeitores. Isso acontece o seguinte, quando você tem um grupo que trabalha junto há muitos anos, esse grupo tem isso aqui, essa lucidez espiritual bem expressiva. Há muitos anos trabalhando na mesa mediúnica, há muitos anos juntos, como nós estamos já vai isso para uns 8, 7, 8 anos, né, fazendo estudos. Com certeza, no desdobramento do sono, a gente se reúne lá no plano espiritual para continuar os estudos, para ampliar os estudos, para trabalhar, para visitar, para atender, para socorrer, para esclarecer. De repente, cada um de nós lá já tem uma tarefa específica, porque a necessidade é muita, né? E os trabalhadores são poucos. Então, ó, você pega aqui, você pega ali, você pega ali. Então, a gente fica. Desdobrou, por isso que ele diz, antes de dormir, dá uma relaxada, dê uma pastazinha, para fazer dar aquela tranquilidade na nossa mente. Depois, ó, daqui a pouco toca o sino, tu já sabe. Tu já não precisa nem ninguém vir buscar. Você já desdobra e já sabe para onde você vai. Chega lá, oi, tudo bem? Boa noite, gente. Você lá. E vai trabalhar. Eu tive N provas disso. Pelo depoimento dos amigos da mesa mediúnica, que às vezes lembravam. Diziam, hoje, essa noite, a gente estava em tal lugar assim, né? Lembra? Fazendo trabalho assim. Aí vinha outro, é mesmo, eu lembrei. Eu sonhei assim que a gente está fazendo trabalho, ou aqui na Casa Espírita, ou em algumas, até identificava as comunidades, na comunidade tal, entendeu? Porque é natural, gente. É natural. É que a gente não vai lembrar de tudo, porque nem dá para lembrar de tudo, porque tem umas coisinhas, né, que são meio brabas da vida, uns casos, e a gente sabe que a nossa língua não é fácil, né? Se a gente lembrar de certos casos, a gente vai sair por aí falando para todo mundo. Então, algumas coisas, até para proteger o paciente e nos proteger também das nossas próprias incúrias, ó, você esquece, não lembra, não. Mas tem coisa que às vezes a gente lembra. Tem uma coisinha aqui, outra ali que a gente lembra. Às vezes, eu acordo e não levanto logo da cama, não. Fico naquela fase ali, deitado. Aí, daqui a pouco, vem coisas na minha cabeça. Quando eu desperto, eu fico assim, peraí, isso aqui aconteceu. Eu estava dormindo ou fui eu que fiquei na hora do sono desperto? Porque aí eu já não sei bem como é que está o negócio. Aí, depois, eu lembro o assunto e falei, não, não, isso foi depois. Porque eu acordei e não estava pensando nisso. Foi antes, era um outro assunto, que aí eu vejo que tem um vínculo com outra coisa. Não, não foi lá que aconteceu. Porque a pessoa diz, oh, meu Deus, não é natural. Isso acontece com todos que estão ligados a Jesus. Todos. Não é privilégio meu. Acontece com o Alberto, com o Joey, com o Zé Marco, com o Vera Travassos,
o Denise, quando a Faustina, no Nascimento, Dulcineia, a Márcia, o Inês, com todos nós. Com todos nós. Tá? Todos nós temos equipes, amigos lá com quem nós trabalhamos. E, às vezes, nos reunimos juntos, nos reunimos também. Aí ele diz aqui, né? Voltando. Guilherme. Não, ele diz aqui. Guilherme, anestesiado pelo sono hipnótico, fora trazido antes e no mesmo compartimento, assistido por 2 enfermeiros da esfera maior. Jazia inconsciente, velado, todavia, pelo carinho que lhe era indispensável para apaziguar as forças desconexas da ira e da decepção que lhe martelava o espírito rebelde e infeliz. Né? Então, ele estava ali, sendo cuidado com muito carinho esse que ele precisava. Todo sofredor, todo doente precisa de carinho. Para apaziguar, acalmar essa loucura de energia, de forças desequilibradas que pulsava dentro dele. Uma mistura de raiva e decepção, que lhe martelava o espírito rebelde e infeliz. Após aplicados recursos magnéticos de despertamento em todos os desprendidos, quer dizer, encarnados parcialmente pelo sono, físico para melhor lucidez, lucidez relativa, de que deveriam estar possuídos os encarnados para as tarefas em programa, como explicou o instrutor. E quando todos nos encontrávamos com melhores possibilidades de registro nos centros perispirituais, elucidou Saturnino que naquela oportunidade fora planejada uma incursão, quer dizer, uma caminhada, né, aos domínios do Dr. Teofrastos. Eles haviam combinado o seguinte: vamos fazer uma visita ao Dr. Teofrastos para a coleta de informes seguros do que tangia ao processo de desobsessão dos membros da família Soares. Eles foram para lá para buscar o quê? Subsídios para tratar a família Soares, que sofria de um terrível processo obsessivo e outras coisinhas mais. E mais em particular, de Mariana, expondo quanto ao imperativo do equilíbrio e da manutenção do estado de oração, falou, ó, todo mundo tem que ficar aí em oração. Equivalente à vigilância e à fé, informou que somente ele, tá? É um amigo espiritual, ele diz, somente ele, Ambrósio, outro trabalhador, Guilherme, o irmão Glauco, que já conhecíamos desde a ocasião da mensagem sobre hipnotismo, que tanto nos sensibilizara. Então, foi o irmão Glauco que deu aquela mensagem sobre hipnotismo. Lembra a mensagem espiritual? Irmão Glauco. Irmão Glauco, Petitinga, o doutrinador encarnado, e nós, Manuel Filomeno de Miranda, e mais um outro, né? Seguiríamos as observações no anfiteatro. Então, um grupo mais reduzido. Aquele pessoal encarnado não iria, não. Dos encarnados, era Manuel Filomeno de Miranda, Petitinga, e depois talvez uns 2. A grande maioria não iria, não. Enquanto os demais assistentes espirituais, quer dizer, desencarnados, e o médium Moraes, não iriam, não. Ali se demorariam, na casa espírita, em leitura evangélica e oração, contribuindo desse modo para os resultados almejados. Então, os outros assistentes e o médium Moraes, que era encarnado, não iriam. Iam ficar na casa lendo e orando, enquanto os outros iam. Manuel Filomeno de Miranda, que era encarnado, Petitinga, que era o doutrinador encarnado, talvez um outro, irmão Glauco, que deu aquela mensagem belíssima sobre o hipnotismo, ele, Saturnino, aquele pessoal que tinha melhores condições para enfrentar uma parada dessa. Não é coisa pequena, não, gente. Aí ele diz aqui, despertado, Guilherme, esclarecido quanto ao programa em pauta, este não pôde furtar-se a uma expressão de horror. Como se atreverão, quer dizer, vocês, né? Como se atreverão a adentrar-se no reduto do chefe,
Quais os objetivos que levarão em mente? Inquiriu assombrado. Ignoram que o espetáculo terá a direção pessoal do doutor Teofrasto, que se faz acompanhar invariavelmente de mais de uma vintena de cooperadores e guardas pessoais? Essa temeridade poderá redundar em lamentável punição para todos, inclusive eu. Não, ninguém tente a realização de ideia tão louca quanto essa. Recuso-me terminantemente à quiescência, quer dizer, a dar autorização. Você, no entanto, meu amigo, retrucou Saturnino, não se encontra em posição de escolha. É aquela coisa, né? Aqui seu livre-arbítrio não tem valor. As forças hipnológicas ali aplicadas não são a nós outros desconhecidas. Tudo que o Teofrasto vai fazer lá, a gente já conhece. A gente já conhece, né? Dispomos de larga experiência da questão. Por que será? Olha aí, dispomos de larga experiência nessa questão. Quer dizer, a gente conhece do negócio. Será que só conhece porque estudaram muito? Ou porque, em algum momento, há 500 anos atrás, 1000 anos atrás, lá, lembra da Babilônia, lá na Mesopotâmia, quando tinham aqueles sacerdotes que mexiam muito com esse tipo de coisa, lembra? Que havia muito disso? As pitonisas, os magos, todo mundo sabe disso. Que entre os egípcios, entre os babilônicos, entre os persas, sempre teve isso, não teve? Os grandes bruxos. Será que eles não foram esses homens que trabalharam, hein? Os grandes, os manipuladores de fluidos para fazer isso, para fazer aquilo? Gente, isso sempre existiu. Isso não é coisa de agora. Isso é mais velho do que as barbas de Matusalém. Desde que o homem é homem, tem sempre alguém que olhou para as estrelas e os outros diziam assim: esse aí está olhando para as estrelas, vamos respeitá-lo. Vai ser o nosso quê? Feiticeiro. Qual é a tribo que não tem um feiticeiro? Só aqui uma informaçãozinha. Os indígenas têm feiticeiros que sabem como usar as ervas para o bem e para o mal. Os pajés. Fazer curas e fazer outras coisas também. Tem uma história verídica, contada por um amigo espiritual. Eu só vou terminar de ler aqui para explicar isso. Aí ele diz aqui, né? Além disso, ele diz, dispomos de larga experiência na questão e nos faremos acompanhar de um técnico em recursos. Um técnico. Vai com eles um técnico desencarnado. Um técnico em recursos que tais como eficiente cooperador para qualquer circunstância menos feliz. Ele é um técnico cooperador para todas as circunstâncias menos felizes. Além, o que é isso? É alguém que conhece do negócio. Por quê? Porque já praticou. Estamos a serviço de Jesus Cristo, o supremo chefe da terra, e poder algum é superior às forças que ele nos outorga para a prática do bem e a libertação de consciências ainda mergulhadas nas sombras do crime. Então, quando essa equipe, isso o André Luiz já conta, inúmeras vezes já contou, quando a equipe espiritual sabe que tem um caso gravíssimo de processo obsessivo, porque tem, né, aqueles implantes que o pessoal cisma de chamar de chip, faz comparação, são implantes fluídicos que são colocados na mente, no cérebro de pessoas encarnadas, mas é fluídico. Como tem outras coisas fluídicas que até já contei para vocês, de uma amiga minha que sofreu esse tipo de coisa. E que aí entra a magia, a goécia, essas coisas todas, para retirar isso. As equipes espirituais chamam um técnico eficiente cooperador para qualquer circunstância menos feliz. Alguém que já trabalhou do lado de lá, atendendo aquelas práticas. Era ele que instalava. Foi captado. Muitas vezes eles são captados. Eles vão à mesa mediúnica, eles
e trabalha o indivíduo se arrepende. Mas ele tem a técnica. Ele não vai esquecer. Não é? Ele é o profissional do negócio. Só que agora ele vai trabalhar para o bem. Então, o que ele vai fazer? Ó, isso aqui você ajudou a instalar, né? Você vai tirar. Você sabe como tirar. E ele vai com a equipe espiritual do bem, porque agora ela é do bem, para ajudar a retirar os implantes, todo aquele troço que o pessoal coloca. Coloca. Ele ajuda no tratamento, a desfazer. É uma forma que ele tem de quê? Resgatar o que ele fez de errado. Então, é ele que vai. Então, eles levam daqui, tá? E o Pititi falou aqui. O Pititi, não, o Saturnino. E nos faremos acompanhar de um técnico em recursos menos felizes. Ele é um técnico em recursos menos felizes. Ele vai ajudar a equipe. Como eu falei para vocês, né? Uma história, eu não me lembro se foi numa obra de André Luiz ou de Manuel Filomeno Miranda, que ele conta esse caso, que havia uma fazenda de escravos, senhor de escravos, um homem muito poderoso, tinha uma esposa belíssima, belíssima, a esposa dele. Mas ela começou com o tempo com um problema, tipo uma artrose terrível, ela era bem jovem, uma artrose terrível. E ela ficou na cama, toda torta, toda ruim, e acabou morrendo. E o dono da fazenda sabia que tinha um homem lá na fazenda, um negro, né? Que eles chamam de preto velho, né? E que ele era dado a trabalhar com as ervas, fazer essas coisas. E o pediu para ele ajudar a curar a esposa. E ele fazia o tratamento com ela. Os anos foram passados, tinha época que ela dava uma melhoradinha, tinha época que ela piorava, melhoradinha, piorava. Aconteceu um fato lá, que o dono da fazenda acabou botando no tronco o neto desse homem, desse escravo. E aí o escravo foi falar com ele, disse que ele não podia fazer isso, aquela coisa toda. Eu sei que o fazendeiro, que não era nada piedoso, mandou botar o velho lá no tronco. E arrebentou com o velho, né? Aí o velho pediu para falar com ele. Quando ele disse assim, senhor tolo, o senhor pensa que esses anos todos eu ajudei essa esposa? Não. Ela ficou daquele jeito porque eu coloquei, eu fiz ela para fora. Então, o dono da fazenda chamava para tratar da esposa dele, mas ele não tratava. E foi ele que a tornou cada vez mais doente com as práticas que ele fazia. Gente, isso é muito antigo. Os indígenas trabalhavam com isso. Lá no Haiti, o pessoal fala, isso é fantasia, aquele negócio de voodoo, aqueles bonequinhos. Aquilo tudo ali é o quê? Manipulação de voodoo. Tem seu bonequinho, aperta ali, o cara sente lá. Isso é muito antigo. Tem gente que acha que isso é invenção do espiritismo. Isso é antigo. Essas práticas. Lá, desses países do Oriente, eles faziam isso. Então, gente, é o que ele está falando aqui. Há como tratar isso? Sim, sim, há como tratar isso. Mas, se é nessa área, sim, eles vão buscar. Porque quem aplica esse tipo de coisa são espíritos com experiência, com know-how nesse tipo de coisa. E eles vão buscar essas equipes, esses espíritos, para ir lá, colocar a mão na massa e tirar. Às vezes até consegue tirar bem, outras vezes deixa sequela, como o doutor Bezerra falou. Mas há o tratamento. Agora, como é que o tratamento vai ser eficiente? Se o paciente colaborar com o tratamento. Se o paciente não colaborar com o tratamento, nem Jesus dá jeito. Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Jesus pode estar, eu quero ajudar muito aquele meu filho. Mas se o meu filho não está fazendo o esforço necessário para se melhorar, não vai dar. Lembra
Última aula de Amélia Rodrigues. Tarde demais. É tarde demais. Por quê? Porque Jesus fez isso para Judas despertar, de que ele estava indo para o caminho perigoso. Mas Jesus não podia dizer, ó, Judas, presta atenção, você vai fazer uma besteira, eu estou sabendo de tudo, já vi tudo. Já vi que você foi lá, fez o acordo com os homens, vai receber a moedinha douradinha. Judas, não faz isso, tu vai me trair, tu vai ficar, quando a realidade cair na sua frente, e a André Luiz falou, cuidado com a realidade para ela te surpreender. Tu vai ver que não é nada daquilo, tu vai se focar, vai atrasar a sua vida, vai ser... Jesus podia fazer isso. Se fizesse, fez para Judas, eu era a primeira a bater na porta do Senhor. Senhor, desculpe eu ter batido a sua cruz com muita força, mas o Senhor fez para Judas, né? Dá para fazer para mim, não? Dá para o Senhor mostrar o mapa da mina para mim, não? O Senhor fez para Judas. O Senhor disse para Judas não te trair, porque ia ficar feio para ele. Judas não te traiu, não é porque ele refletiu como ele devia, é porque só avisou para ele que na frente tinha um poço de cobras. E ele não foi. Ele não foi. Não dá para o Senhor quebrar meu galho também, não. Bota aí um filminho na minha vida, que aí eu já sei, eu vou por esse caminho aqui. Não vou, não, porque Jesus já falou que não é para ir. É para esse, é para esse, é para esse. Jesus deixou tudo claro para Judas. Judas caminhou com o homem 3 anos. Jesus falou o tempo todo de amor, 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 amor. E ele não entendeu a lição. Jesus disse o que para ele? A última vez que eu vi o encarnado. Vai e faz aquilo que você acha que deve fazer. Porque ele já sabia tudo. Ele sabia que não podia fazer. Mas o orgulho, a vaidade, Jesus ficou observando. No momento que ele faz, Jesus percebe o que ele faz. Sente, viu. Aí Jesus falou, tarde demais. Porque agora não dá como fazer assim. Para tudo, congela, esquece, esquece, esquece. Judas joga a moeda de volta lá no saco, volta, vai andando para trás, para trás. Não tem esses filmes que você anda para trás, vai andando para trás, vai andando. Não tem mais. Não dá mais para fazer isso. Você fez a besteira. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Chico falou, não dá para voltar atrás e apagar uma vírgula. Mas dá para começar a fazer aqui. Então, o tratamento existe. Nós temos que colaborar com o tratamento. E a primeira coisa a fazer é o seguinte, esquece tudo esse troço aí. Olha para frente, segue em frente, segura na mão de Jesus, vigia e ora, trabalha, serve, confia e ama. Que a coisa uma hora vai clarear. É assim que funciona. Né? Então, gente, nós vamos parar aqui. Semana que vem, deixa eu ver onde eu parei, né? Que eu estou falando tanto. Ele diz aqui, né? Petitim que nós seguiríamos as observações no anfiteatro, enquanto o médium Moraes, que ali se demoraria em leitura evangélica e oração, contribuindo desse modo para os resultados almejados. Então, hoje são 27, né? Dia 3. Dia 3 não tem aula, que é semana sexta-feira da Paixão. É dia 10. Dia 10. Dia 10, nós vamos começar no parágrafo 30. Parágrafo 30, bota aí. Ô, Rose, eu Oi. acho que não é no almejado, não. É despertado, Guilherme. Eu terminei desse modo para Tu os tem, resultados almejados. tu, Eu terminei de ler o parágrafo 29. Ó, você leu Como se atreverão, depois o parágrafo seguinte. Você, no entanto, meu amigo, retrucou Saturnino, não se encontra em posição de escolha. Eu li isso, eu li isso. Então, Eu li, aí terminou em crime, agora é após uma li pausa. aonde? É, após Ó, uma pausa. Aonde? Peraí. aí, nesse parágrafo, você, no entanto, meu amigo. Peraí, Aí peraí. vai. Além disso, estamos Olha, a serviço de Jesus Cristo, o ora, Supremo Chefe da Terra. procura o parágrafo Guilherme anestesiado. Achou? Depois Ih, você... mas isso aí é muito lá atrás. Não, não é isso. É aqui, ó. Tá. Tá certo, Alberto está certo. Desculpa. É que eu voltei a página. Eu voltei a página. Desculpa. É que eu voltei a página. Diz assim, ó, além disso, estamos a serviço de Jesus Cristo, o Supremo Chefe da Terra, e poder algum é superior às forças que ele nos outorga para a prática do bem e a libertação de consciências, ainda mergulhadas nas sombras do crime. Foi o parágrafo 32. Agora, próxima aula, a gente vai para o parágrafo 33.
O 33 é assim. Após uma pausa necessária, vai ser dia 10. Espera um instantinho, gente. Após uma pausa necessária, em que Guilherme se debatia, 10/4/26. Todo mundo se achou? Parágrafo 33. É aqui. Obrigado, Alberto. É que meu livro voltou uma página e eu nem percebi. Gente, vamos dar uma paradinha agora, tá? Para dar uma refletida, baixar a poeira, né? Que é muita informação. Mas, gente, tem uma coisa, é muita informação, mas não é nada que a gente já não conheça. Ou não saiba. Não é nada que a gente conheça ou não saiba. Mas que a gente precisa revisar, porque a gente não aplica. Saber e aplicar são coisas totalmente diferentes. Infelizmente, a gente ainda não aplica. Ou está aplicando aos pouquinhos, muito pouquinho. E a gente tem que acelerar um pouco. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que a gente possa continuar o nosso trabalho. 5h30 a gente retorna para o estudo do livro dos médiuns, tá bom? Um beijo no coração de todos. Gratidão, Rose. Depois